Colega, para mim não está aparecendo modo de apresentação, não. Tem mais alguém com problema para visualizar? Estou vendo perfeitamente. Eu não estou enxergando, não, gente. Só tá a tela do professor aqui. Estou vendo perfeitamente. Tá, pronto, vou começar assim mesmo. Boa Ainda não noite. conseguiu? Tá dando para ver? Acho que eu consigo apresentar assim. Se quiser, eu começo. Você que diz. Não, tá tranquilo. Boa noite. A minha dupla é composta por Cristiane de Almeida Santos e Josinete Souza dos Santos. Nosso tema é a geometria e seu ensino. Colega? Pronto. Nós vamos apresentar nós vamos apresentar um resumo do livro Matemática na Educação, volume 2. E a gente ficou com o capítulo de Gabriela dos Santos Barbosa, a aula 26, que é a geometria e seu ensino. A geometria é a área da matemática que se dedica a questões relacionadas como forma, tamanho, posição relativa entre figura ou propriedade do espaço, dividindo-se em várias subáreas, né? Dependendo do método utilizado para estudar os seus problemas, né? Ou seja, a geometria ela está contida, né, no nosso dia a dia. A gente convive com a geometria. A geometria é a base, né, de tudo. A gente utiliza a geometria. E ela não é só forma, né? Temos também a parte do espaço e da localização, né? A gente também vê muito a geometria nas placas de trânsito, a gente usa a geometria na nossa casa, né? Em prédio. Pode passar. A geometria é dispensável para o cotidiano e para a vida escolar, né? Através do estudo da geometria, o aluno ele pode desenvolver a sua percepção, né, espacial e a capacidade de resolver problemas, não necessariamente voltada à sala de aula, mas no meio no qual está inserido, né? Ou seja, o aluno, quando ele vai para a sala de aula, ele leva consigo um certo conhecimento, né, de toda a sua vivência, né, de tudo que ele vem construindo, né, no meio no qual ele está inserido. E aí, na sala de aula, cabe ao professor ele trazer, né, para a sala o conhecimento do aluno de uma forma mais prática, né, utilizando de meios e de recursos de fácil acesso, né, para o aluno para despertar esse interesse pela geometria, né? Pois a geometria, através da geometria, pode fazer análises gráficos, né? Mapeamento e a localização, a noção de espaço e tempo do dia a dia, né, onde ele vai poder utilizar a geometria, a aplicação na física, na química, na astronomia, na geografia e também na aplicação em diversas profissões, né, que utiliza muito a geometria, né, a gente temos o design gráfico, a astrologia, entre outras profissões, né, que trabalha diretamente com a geometria. Pode passar. Anos iniciais do primeiro ao quinto. Objetivo do primeiro ciclo do ensino fundamental. Estabelecer ponto de referência, né? Para interpretar e representar a localização e movimentação de pessoas, né? Ou objeto utilizando terminologia adequada para descrever posicionamento. Ou seja, o ponto de referência na geometria é a base, né? É a base de tudo, que, né, é através de conjunto de pontos, né, que forma as figuras geométricas. Perceber semelhança
e diferença entre o objeto do espaço, identificando formas tridimensionais, né, que são formas de 3 dimensões, né, comprimento, largura e altura, e a forma bidimensionais, que são formas de comprimento e largura. O primeiro ciclo que a gente está vendo aí são os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e esses objetivos são os objetivos que estão dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que a autora coloca em Esqueci de evidência. mencionar, né? Esqueci de mencionar isso. Ela coloca, obrigada, colega. Ela coloca em evidência nesse capítulo do livro, né, esses objetivos, para ficar mais fácil para a gente conseguir ter essa compreensão do que ensinar em sala de aula. Aí, após os objetivos, a gente vai passar os conteúdos que a gente pode utilizar dentro das atividades. Vai falar? Eu falo. Colega? Pronto. Conteúdos. Estão me ouvindo? Acho. Pronto. Estamos ouvindo. Pronto. Conteúdos. É a localização de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência e algumas indicações de posição. A movimentação de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de referência e algumas indicações de direção e sentido. Descrição da localização e movimentação de pessoas ou objetos no espaço, usando sua própria terminologia. Vocês percebem que vai fazendo a sequência, né? Mais alguns conteúdos. Dimensionamento de espaços, percebendo as relações de tamanho e forma, interpretação e representação de posição e de movimento no espaço, a partir da análise de maquetes, esboços, croquis e itinerários, observação de formas geométricas presentes em elementos naturais e nos objetos criados pelo homem e de suas características, estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico e objetos geométricos, percepção de semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos, e construção e representação de formas geométricas. Eu vou colocar para minha colega falar sobre os anos finais do 6º ao 9º ano, os objetivos do 2º ciclo. Eu acho que minha colega está tendo um problema de conexão, eu vou dar seguimento. Os objetivos do 2º ciclo do ensino fundamental são os objetivos propostos para os alunos do 6º ao 9º ano. Nessa fase, as crianças já estão mais ou menos a partir dos 11 anos, né? E diante. E os objetivos propostos são estabelecer pontos de referência para interpretar e representar a localização e movimentação de pessoas ou objetos, utilizando terminologia adequada para descrever posições. Identificar características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças entre elas, por meio de composição e decomposição, simetrias, ampliações e reduções. Os conteúdos dessa área, eu vou passar rapidamente, descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa ou objeto no espaço, de diferentes pontos de vista, a utilização de malhas ou redes para representar no plano a posição de uma pessoa ou objeto, que são aquelas folhas quadriculadas, descrição, interpretação e representação da movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço e construção de itinerários, a representação do espaço por meio de maquetes, e o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre corpos redondos, como a esfera, o cone, o cilindro e outros,
Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre os poliedros, que são os prismas, pirâmides e alguns outros, e a identificação desses elementos, a composição e decomposição das figuras em 3D, a identificação da simetria das figuras 3D também, a explanação das planificações de algumas figuras tridimensionais e identificar os polígonos e os circulares nas superfícies planas das figuras tridimensionais e a identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando os critérios como número de lados, número de ângulos, eixos de simetria e etc. Você percebe que já são, os assuntos já vão ficando com a característica de maior dificuldade, que já são mesmo para os alunos, né, do 6º, 7º ano em diante, por aí. E os últimos aqui, exploração de características de algumas figuras planas, como a rigidez triangular, paralelismo, e perpendicularismo de lado, a composição e a decomposição das figuras planas e a identificação de que qualquer polígono pode ser composto a partir de figuras triangulares, ampliação e redução de figuras planas pelo uso de malhas, a percepção de elementos geométricos nas formas de natureza e nas criações artísticas e representação de figuras geométricas. Aqui tem alguns exemplos de figuras geométricas assim, que a gente consegue verificar no nosso cotidiano. Na educação infantil é muito importante, nos anos iniciais, né? Que são para crianças de 6 a 10 anos, e elas conseguem visualizar as figuras geométricas a partir de objetos que ela percebe no dia a dia, né? Nos parâmetros curriculares nacionais, na página 45, ele fala um pouquinho que as coisas que as crianças observam, como a mãe fazendo as compras, a numeração das casas, os horários da atividade e as somas do ponto de algum jogo, o controle de quantidade das figurinhas, o formato da porta, da casa, da janela, tudo isso são as referências que eles conseguem estabelecer. E essas referências a gente coloca em uso dentro da sala de aula para poder conseguir uma compreensão, né, que é o que a gente pede das crianças mais ou menos nesse ciclo, essa compreensão das figuras e conseguir relacionar elas dentro dessa vivência delas que eu já tenho dentro de casa. Você não consegue levar um triângulo e querer que a criança identifique somente a partir daquela figura. Você tem que ter um conhecimento prévio do que a criança traz da vivência a partir de um planejamento, né? Um planejamento de atividade para poder ter a compreensão de quais formas geométricas ela tem conhecimento, mais ou menos, e consegue fazer essa associação, porque ela não vai dizer para você que o nome dessa figura é triângulo, mas ela vai conseguir te dizer se aquela figura é parecida, se aquele, por exemplo, se o retângulo é parecido com a janela da casa dela ou se é parecido com a porta. E daí diante, o círculo ela vai associar a bola. E vai conseguir fazer essa conexão. Aqui tem algumas outras, né, alguns usos também da geometria. A gente está vendo aqui esse gráficozinho. A gente consegue relacionar, que também faz parte da geometria, não só as figuras geométricas, que a gente tem mais, quando a gente fala de geometria, a primeira coisa que vem à mente é só as figuras, né, geométricas, mas a gente também tem na geometria, né, os gráficos que mais para frente a gente utiliza bastante, né, quando a gente vai fazer muitas prova do Enem e outros vestibulares usam muito a análise de gráfico e a interpretação. No caso, não cabe para os anos iniciais, mas é um conhecimento geométrico muito importante e facilitador de muitas atividades futuras. Aqui tem uma obra de Pablo Picasso, é uma obra do cubismo, tem características do cubismo, que é uma aplicação da geometria na arte, né? Pronto. A autora também traz uma forma de avaliação do aprendizado com referência na geometria. E ela cita os níveis de Van Hille. Não sei se eu falei certo, né, Van Hille. Esses níveis são compreendidos em 5, né? Reconhecimento, análise, síntese, dedução e rigor.
esses conceitos geométricos de cada nível, eles vão sendo observados gradativamente. Primeiro vem o reconhecimento, que é o nível básico, que é caracterizado por a identificação, comparação e nomenclatura das figuras geométricas, com base em sua aparência global. É aquela parte que eu falei que as crianças, né, de 6 anos de idade, 7 anos, vai conseguir identificar se a porta da casa dela tem um formato, né, retangular, e vai conseguir identificar outras figuras. Se você levar para a sala de aula, por exemplo, aqueles brinquedinhos de montar, ela vai conseguir separar, fazer por exemplo, fazer um conjunto, pegar as pecinhas que são do mesmo formato, separar no lugar. 6, 7, 8 anos consegue fazer isso. E aí você vai percebendo se ela está nessa fase, seria a fase do reconhecimento. A fase de análise seria a análise de seus componentes, reconhecimento de suas propriedades e usos dessas propriedades para resolver problemas. Seria aquela fase que a criança já consegue montar o quebra-cabeça. Você consegue pegar a peça quadrada e a peça retangular. Você consegue identificar em qual local vai ficar posicionar tal peça. Essa fase também você consegue identificar muito bem se você pegar uma caixa de brinquedos na escola e der para as crianças organizarem. Ela vai ter que usar esses conhecimentos geométricos para arrumar o brinquedo dentro da caixa para conseguir fazer com que caiba a todos. Aí ela vai utilizar, né, um pouco dessa parte de reconhecimento das propriedades, para saber em qual local vai ficar cada brinquedo, de modo que fique organizadinho. Isso é o que a gente faz também em casa, nos armários da cozinha. Isso é o que a gente faz, basicamente, quando vamos fazer alguma receita, em qual panela vai caber os ingredientes, qual panela melhor. Quando a gente vai arrumar também o guarda-roupa. Esse nível de síntese já é o nível da percepção, da necessidade de definição precisa. Consegue definir que uma propriedade pode decorrer de outra. A argumentação lógica também informal e a ordenação de classes de figuras geométricas. O nível 3 é esse nível da dedução. Ele é o nível do domínio do processo dedutivo e de demonstração. É o reconhecimento de condições necessárias e suficientes. Nesse nível, já consegue ter uma demonstração das propriedades dos triângulos, dos quadriláteros, e já consegue também usar a congruência dos triângulos. O nível 4 é o nível de rigor, que você consegue estabelecer e demonstrar os teoremas em uma geometria finita. Vale ressaltar que esses níveis, o nível de rigor, você consegue após muitos anos de ensino. Então, eu acho que para nós, estudantes de pedagogia, inicialmente, cabe reconhecer nos alunos, a gente vai conseguir utilizar esse nível de Van Hille para ter uma noção de como está sendo o aprendizado do aluno e se ele está conseguindo passar de um para o outro. Eu acredito que esteja mais assim, direcionado para o nível de reconhecimento e de análise, os alunos com os quais a gente vai trabalhar inicialmente. Bem, a conclusão. O ensino da geometria é de fundamental importância para os indivíduos, pois possibilita a compreensão do mundo no qual ele está inserido, do espaço que o rodeia, explorando e descobrindo ações que lhe dão sentido de espaço. Cabe ao educador fazer um levantamento prévio dos conceitos dominados pelos alunos e explorar o conhecimento de forma lúdica e dinâmica, através de atividades que estabeleçam conexão com as práticas vivenciadas e desafios futuros. Acredito que seja uma maneira muito abrangente, uma maneira que eu acho que fica bastante atrativa a gente trabalhar com os métodos montessorianos e utilizando a etnomatemática, que é uma área que estuda as relações da matemática com outras áreas. Essa etnomatemática, ela possui uma visão crítica a partir da lógica matemática. E eu acredito que seja bastante atrativa para os alunos dos anos iniciais, a partir do momento que você consegue trazer materiais concretos, você consegue utilizar arte, você consegue utilizar massinha de modelar, palitos. E essa autora, nesse livro, ela traz diversas possibilidades a partir desses objetivos que você conseguindo estudar um pouquinho, você consegue tirar diversas atividades usando materiais simples para poder trazer essa noção de geometria para as crianças. E a partir daí, ela conseguir passar para as próximas fases de ensino, tendo um direcionamento mais adequado e percebendo que a matemática e que a geometria não está somente no papel, né? Está
Por onde você anda, você vê. Você olha para o céu, você vê as estrelas, tem a geometria. Você olha para... Você está na escola, quer ir para casa, você tem que traçar uma localização de onde está a sua casa, e para isso você consegue perceber que tem geometria também nos pontos, né, na direção que você toma. Mas futuramente, quem vai estudar física, quem vai estudar muitas áreas, você também tem que usar a geometria. Física, você que vai usar na arquitetura, até mesmo em outros assuntos da matemática mais para frente, você vai precisar raciocínio lógico também. Então, a geometria está basicamente em tudo que nos rodeia, né? O único modo da gente conseguir ter essa percepção e passar para nossos alunos é se atentando um pouco mais, né, a fazer essas pesquisas, para poder entender e compreender, né, a grandiosidade que tem a geometria em nossas vidas. E foi isso, pessoal. Por último, aqui tem as referências. Obrigada.